ontem nós estivemos na Assembleia Legislativa do Paraná e conversamos com o deputado estadual Alexandre Cury, do PSB. O deputado falou conosco sobre diversos assuntos, como os novos cargos em comissão que foram contratados para a gestão do Teatro Guaíra, também a situação do reajuste dos servidores, sobre os escândalos que envolvem o governo de Beto Richa, entre eles a Operação Publicano e a Operação Quadro Negro, e também sobre os diários secretos, um escândalo do passado, mas que ainda não teve desfecho. Vamos acompanhar. Era necessário mesmo contratar cargos em comissão agora, nesse momento em que o governo fala que não tem condições nem de pagar servidores e muito menos progressões e promoções, ou seja, uma coisa ou outra? Era o momento disso, deputado? Mas é que, na verdade, nós estamos diminuindo de 83 cargos para 43 cargos. Há uma diminuição no gasto mensal. E dada a importância do Teatro Guaíra, não há outra alternativa. Nós tínhamos 83 pessoas que foram contratadas pelo ex-governador Requião, e depois desse período em que o Requião saiu, o Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a criação desses cargos. E a única alternativa seria o governador Beto Richa criar alguns cargos em comissão para que o Tribunal de Justiça, para que o Teatro Guaíra não ficasse sem pessoas. Então houve uma diminuição no gasto e não há outra forma. De concurso público teria uma demora muito tempo, então criamos 43 cargos, inclusive a oposição votou favorável, os deputados do PT votaram favoráveis à criação desses cargos. E em relação ao reajuste dos servidores públicos, existe uma possibilidade que isso seja discutido só após as eleições municipais? A categoria já disse que está em estado de greve. Mais uma vez o governo tendo problemas com os servidores. Como que isso vai ser resolvido, deputado? Não está nada definido. Nós temos que aplaudir o governador Beto Richa, porque se tem um governador do Brasil que deu reajuste esse ano, foi o governo do Paraná, acima da inflação. Os outros não deram aumento, a maioria não está pagando em dia, e o Paraná deu acima da inflação. Esse assunto é um assunto que será discutido pós-eleição, não tem nada definido. É lógico que se o governo tiver condições, vai honrar com a database. Mas o governador já disse que não tem as condições de pagar, ou é uma coisa ou outra, ou seja, ele disse que não tem como cumprir com progressões, promoções e mais o reajuste, embora esse reajuste tenha sido acertado no ano passado, inclusive um acordo que foi feito para acabar com aquela greve dos professores. Mas como é que é isso? O governo diz que está com as contas no azul, mas não tem condições de arcar com os compromissos com os servidores? O governo tem condições de honrar com os servidores. Eu acho que tem que pagar as progressões, tem que pagar os atrasados. Esse reajuste representa quase 2 bilhões a mais no caixa do Estado. Se puder honrar com os dois, não tenha dúvida que vai honrar. O governador tem sido muito coerente, inclusive no momento mais difícil da carreira dele, assumiu a responsabilidade e viu a sua popularidade cair lá embaixo. E hoje há o reconhecimento da população. Hoje, se você conversar com as pessoas, não os servidores, mas a população em geral, elas reconhecem que naquele momento ficaram chateadas com a postura do governador, mas que hoje o Paraná está numa boa condição financeira. É lógico que não é o momento de esbanjar, não é o momento de conceder reajustes a todos os servidores, e é uma vontade do governador, mas ninguém pode sair esbanjando, não há um Estado que possa dizer que está em condições maravilhosas, e é um assunto que será discutido pós-eleição. Não queremos tumultuar o período eleitoral. Os próprios deputados foram unânimes aqui a que essa LDO não fosse votada agora, que essa discussão não viesse à tona agora, e lógico que os deputados vão aí, depois do período eleitoral, vão sentar com o governador, vamos ver da possibilidade de pagar essas progressões, de pagar os atrasados, vamos ver em relação à database que essa casa votou. Então, é um assunto que, lógico, a oposição já quer tumultuar, já quer trazer essa discussão para o período eleitoral, mas não é esse assunto que será discutido agora. Depois da eleição, aí sim vamos sentar, e lógico que o governador Beto Richa, se puder dar reajuste aos servidores, se ele puder pagar as progressões, se ele puder pagar os atrasos, ele vai fazer. Ninguém quer se indispor, e ele tem um carinho especial pelos servidores. Agora nós não podemos cometer nada que comprometa o futuro do Paraná. Agora, esse ajuste fiscal que o senhor fala, que o governo comemora hoje os frutos, é preciso esclarecer também ao ouvinte que esse ajuste fiscal foi feito depois que o próprio Beto Richa, quando foi governador de 2010 a 2014, deixou o Paraná no vermelho, né, deputado? Então não é bem assim. Também a gente tem que ver como é que ele recebeu o Paraná, né? Eu não estou aqui para discutir o passado, e concordo, o governador, mas durante o seu mandato ele começou uma mudança. Durante o segundo mandato trouxe um bom secretário da Fazenda, que veio aqui para arrumar a casa, e acredito que o Paraná venha de vários governos inchando a sua folha. E lógico que chegou no momento que não tinha mais condições, estava quase ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal,
E o governador assumiu a responsabilidade. Ele, com as mudanças que ele fez, mudanças muito impopulares naquele momento, ele viu sua popularidade cair lá embaixo. Ele que foi eleito prefeito no primeiro turno, reeleito prefeito no primeiro turno, 2 vezes eleito governador no primeiro turno, em reunião com os deputados, disse: olha, eu assumo essa responsabilidade, eu faço a mudança, uma mudança impopular, uma mudança que aumentou impostos, uma mudança que fez mudança em algumas carreiras, uma mudança que foi muito politizada, porque em nenhum momento o governador fez qualquer alteração na parada da Previdência que pudesse comprometer a aposentadoria dos nossos servidores. E como eu disse, hoje, se você perguntar aos mais esclarecidos, há quase uma unanimidade de que era necessária essa mudança. Eu não acredito que alguém que veja o Estado do Rio de Janeiro não pagando seus aposentados, não pagando os seus servidores da ativa em dia. Eu não acredito que alguém que veja o Rio Grande do Sul, Minas Gerais pagando em 4 parcelas, possa concordar com isso. Agora, de tudo isso que o senhor falou, o governador sempre disse, principalmente em sua campanha, de que o melhor estava por vir. E é isso que o paranaense quer, né? Que venham, de fato, as coisas boas. Quando que esse melhor virá? Está vindo lentamente agora. Ninguém esperava que o Brasil passasse por uma crise política. Não dá para culpar sempre o PT também, né? Mas ninguém está culpando o PT. Nós estamos culpando uma crise econômica, uma crise política, uma queda na arrecadação dos municípios, uma queda do repasse do governo federal para os estados. Então, tudo isso ninguém podia prever. As coisas aconteceram, mas, como eu disse, se tem um estado do Brasil que deu reajuste, se tem um estado do Brasil que está pagando suas contas em dia, é o Paraná. Então, essa é uma mudança que foi feita e as obras estão acontecendo. Você pode andar pelo Paraná inteiro. Se você perguntar para qualquer empreiteiro, está recebendo em dia, não tem uma obra paralisada. Nós estamos fazendo um grande programa de recuperação de rodovias. O governador tem honrado muito os seus investimentos na área da saúde. Não tem um município do Paraná que não tenha recebido dinheiro a fundo perdido para reforma, ampliação, para equipamentos. Então, as coisas estão acontecendo, muitas coisas vão acontecer e, lógico, que a gente espera que um melhor momento do país venha para que a gente tenha condições. Aí sim eu faço uma crítica, fomos penalizados pelo governo do PT, não estamos com um empréstimo de quase 500 milhões de dólares parado lá há muito tempo, aprovado por todos os órgãos, e chegou na hora da assinatura, a Preta Dilma tirou o aval do governo federal desses empréstimos. Então, esses 500 milhões de dólares são todos, muitos na área de infraestrutura, como duplicação, novas rodovias, por exemplo, na região de Irati, São Mateus do Sul, nós temos um asfalto, então, muita coisa que precisava ser feita e, infelizmente, não fomos bem tratados pelo governo do PT. O governador já teve 2 vezes com o atual presidente Michel Temer, e saiu com a garantia, e semana passada teve com o ministro da Fazenda Meirelles, e saiu de lá com a garantia que esses 500 milhões de dólares serão liberados, tudo isso em investimento em infraestrutura, uma parte em segurança pública, outra parte no social, que vai dar um grande choque aí de gestão. Agora, deputado, se em Brasília tem problemas, se na Câmara Federal tem problemas, como o senhor citou aí a questão do PT, a Assembleia Legislativa também enfrenta alguns problemas, como a oposição aí tentando fazer as 6 CPIs, né, da Operação Quadro Negro, Operação Publicano também, e alguns problemas que envolvem o passado, como o caso, por exemplo, dos diários secretos, em que envolve o deputado Nelson Justus, né? O senhor também foi citado, inclusive até uma oportunidade para o senhor esclarecer para os ouvintes, não sei se ainda está com os bens bloqueados em relação a isso. Eu gostaria de saber também a sua parte em relação a isso, o senhor realmente tem alguma culpa nessa questão? Olha, em relação aos diários, eu sempre disse que a resposta será na justiça. Eu nunca me manifestei sobre isso e muitas vezes fui penalizado por funcionários que nem sequer eu era deputado estadual. Em 1994 eu tinha 15 anos, mas como eu sempre me manifestei, essa é uma resposta que eu darei na justiça, porque como foi uma crítica de muito tempo, não só a minha, o deputado Nelson, a outros deputados, a gente sempre tomou por base essa resposta na justiça. Então, quando eu tiver uma resposta, aí sim eu vou me manifestar por todos os veículos de comunicação, não tenho nenhuma dificuldade em falar sobre isso. E em relação à oposição, eu sempre deixei claro, a Publicano, uma delação que foi anulada. Já tem denúncia, o juiz já acatou denúncia, há uma citação do governador de um delator que foi anulado, e eu não vejo necessidade de uma CPI se já está no Ministério Público, no GAECO e na Justiça. Mas isso não é desmerecer o trabalho dos próprios deputados, que têm esse dever também de fazer essas CPIs? Não vejo desmerecer. Essa CPI poderia ter sido aberta antes de uma denúncia do Ministério Público, antes de busca e apreensão, antes de prisão. Então, já está muito mais avançado do que a Assembleia pode
pode chegar. Eu não vejo nenhum problema em que a Assembleia faça a CPI. Agora, essa CPI vai investigar o quê? Se já há denúncia, já há pedido de prisão, já há uma delação que foi anulada. Em relação ao quadro negro, o GAECO já está investigando, a Polícia Civil já está investigando. Então já está muito mais avançado que uma comissão parlamentar de inquérito pode investigar. Eu sou sempre defensor de que essa casa tenha esse poder de fiscalização. Mas a partir do momento que há uma investigação muito mais avançada onde essa casa pode chegar, que é no caso do GAECO, do Ministério Público, do NURSE, da Polícia Civil, eu não vejo necessidade. Eu entendo de que, a partir do momento que essas investigações estão avançadas, se a oposição força uma CPI, é apenas para criar palanque. Não há nenhum problema, não há nenhuma obstrução nos trabalhos. O GAECO fez o seu trabalho, a Polícia Civil, o próprio governador, no caso do quadro negro, determinou que o NURSE, que é delegacia da Polícia Civil, fizesse toda a investigação, está muito avançado nisso, já houve pedido de prisão. Então, CPI nesse momento seria apenas para discurso da oposição. Espero que o GAECO faça o seu trabalho, como está fazendo, tanto na quadro negro como na operação pública. Nós ouvimos a entrevista então com o deputado estadual Alexandre Cury, do PSB.